Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Soltei um vídeo aí mais cedo sobre Vasco e Inter, né? Que acontecerá quinta-feira em São Januário. Mas não tem como deixar de falar sobre as declarações do Ramon Dias, né? Sobre as infelizes declarações do Ramon Dias. Bom, Ramon Dias falou que o Vasco, em comparação com o Corinthians, seria muito... ou melhor, o Corinthians, em comparação com o Vasco, estaria muito acima do Vasco, né? Mesmo que isso fosse verdade, se ele fosse um técnico ou uma pessoa polida, jamais falaria, sendo que isso não é verdade, né? Então, friso aqui que tem coisas que são importantes, né? Às vezes você tem um enredo, até no processo que eu atue, né? Você fala o que você tem que falar, mas ressalta, às vezes, uma, duas vezes, o foco. Mesmo que fosse verdade isso, Corinthians maior que o Vasco, a uma, não tinha que ser dito. A duas, desnecessário dizer, né? Corinthians não é maior que o Vasco. Nenhum time do Brasil é maior que o Vasco. E isso aí, a gente não tem como dizer em tais recortes, em tais momentos. Você pega a história global de um clube e aí você vai sopesar o tamanho dele. O tamanho dele não só para o futebol, mas para tudo. O Vasco é um time que transcendeu ao futebol. O Vasco é um time que tem a sua característica, né, de ter começado onde ninguém queria deixar que houvesse um começo para alguém. Friso aqui, né? Lá, já falei sobre isso. Aí quando eu falo sobre isso, flamenguista, botafoguense, fluminense vão dizer que eu estou cometendo anacronismo histórico, que isso aí já passou, então que não foi verdade, que a resposta histórica do Vasco é uma brincadeira. Não, isso aí, né? Então, não vou repetir aqui tudo que eu falei com relação ao Vasco, resposta histórica, né? E não é só colocar os negros, né, no futebol, não. É colocar analfabeto, colocar operário, gente humílima, gente desse lado do túnel. Para quem não mora no Rio de Janeiro, tem o lado para cá do túnel ou dos túneis, né? Tanto Santa Bárbara quanto o outro, que me deu Rebouças. Os dois túneis, né? Pedaço de quem está na linha amarela para cá, quem está na linha amarela para lá. Há um preconceito ainda até hoje lá, né? Então o Vasco se apresentava, né? Começou a ganhar lá em 20 e pouco, e os caras com raiva, preconceito e não sei mais o que, né? Quiseram tirar os jogadores do Vasco. O Vasco não quis tirar os seus jogadores. Isso aí mata qualquer história, né? Então, Vasco não só no futebol, que já passa a falar do futebol, mas disse que transcende ao futebol, e está aí a explicação bem pequena, perfunctória, para não gastar muito tempo aqui dos senhores, né? Bom, e mais um detalhe também, né? Uruguai, Paraguai, Argentina, né? Dá até nojo ver esses times aí jogando com times do Brasil, né? Os nossos times vão para lá, tem ônibus apedrejados, né? Tem os caras imitam o macaco como se fossem melhores que a gente. Uruguaio, argentino, paraguaio, chileno, peruano, o que quer que seja, né? Esses três em maior profusão. Uruguai e Argentina com maior profusão de racismo, né? Inclusive, tem gente que idolatra argentino. Não são todos, mas a maioria é racista e ponto final, né? Bom, voltando para cá, e antes de entrar no futebol também, né, as coisas vão aparecendo aqui na mente, a gente vai falando. O Ramon Dias estava no ostracismo, veio para o Vasco. Quase não salva o Vasco, mas salvou. Corinthians, numa situação periclitante, levou o Ramon Dias para lá para tentar salvar, né? Tá conseguindo até o momento, mas ninguém sabe se fica, né? O Vasco, ele pediu demissão depois daquele vexame contra o Criciúma em São Januário.
aquela vitória ridícula, né, do Vasco, aquele jogo ridículo que o Vasco fez, depois voltou atrás, desculpa a redundância, depois voltou, disse que não pediu demissão, me mandaram embora e blá blá blá, e nesse ínterim ainda ficou sem ter o contrato rescindido porque queria voltar para o Vasco. Todo mundo sabe disso aí, né? Naquele 4-3-3 falido, né? Que inclusive o Paiva, e não obstante dizer que o Paiva entende de futebol, e entende mesmo, isso é fato, né? Os dois têm a mesma característica do 4-3-3, buraco no meio, bola nas pontas, chuveirinho pro Verratti, cruzamento pro Verratti. Isso aí que a gente tem, né? A exceção daquele jogo lá contra o Bahia. Agora, esse ano, o resto, muito difícil ter uma variação disso, né? E aí, entrando agora no futebol propriamente dito do Vasco, né? O que é Vasco, quem não é Vasco? O Rizek lá no programa dele deu uma defendida no Vasco, mas de vez em quando mete a pancada, então não gosto de quem morde a sopra, né? Mas vou eu aqui, digo eu agora, né? O primeiro ponto que o Rizek não falou foi 1948. O primeiro time brasileiro a ganhar um sul-americano. O primeiro time brasileiro a ganhar um campeonato importante e a precursora da Libertadores. O torcedor do Flamengo diz que o Flamengo é octa, sei lá, né? Octa, e não penta. Mas lá em 87, o Supremo Tribunal Federal decantou que o Sport é o campeão. Então a loucura é tanta que hoje até a mídia, a Globo, diz que o Flamengo é octacampeão. Isso nunca existiu. O Flamengo não é octacampeão, porque foi a instância maior do judiciário e o Supremo disse: o Sport é o único campeão. Mas que eu estou colocando o Flamengo aqui, colocando um dedo do outro? Não. Eu posso dizer que o Vasco tem 2 Libertadores, como sempre disse. Quem me conhece sabe que eu repito aqui, o Vasco tem 2 Libertadores. Porque diferentemente do Flamengo, que não ganhou o Brasileiro, de 87, e se intitula como campeão, octa, não penta, o Vasco teve esse título de 48, reconhecido pela Conmebol como a precursora da Libertadores. Então é uma Libertadores. Então o Vasco tem 48 e tem 98, bicampeão sul-americano, mais 2000 na Mercosul, né? E foi invicto esse título, né? E antes disso aí, antes de continuar, para o vídeo não ficar muito grande, terça-feira, véspera de feriado, para parar de blá 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 blé blé blé, 53 é equivalente a 51 que o Palmeiras ganhou e 52 que o Fluminense ganhou. Então, se tem alguém que poderia pleitear título mundial, também é o Vasco. 51 o Palmeiras está pleiteando, 52 o Fluminense está pleiteando, 53 o Vasco poderia pleitear. Mas lá, segundo o Sérgio Frias, que não preciso concordar com tudo que ele fala, mas isso eu concordo, o Vasco foi direto lá na Conmebol e tinha que ter ido primeiro na CBF, né? CBF, Conmebol, que é a Conmebol que decide aí, né? E depois, como se não fosse importante, 48, 53, né? Que é o torneio internacional do Chile, veio o Teresa Herrera em 57, que poderia também ser um mundial, né? 57 também teve o torneio de Paris, o quadrangular, né? O quadrangular o torneio de Paris, o quadrangular de Lima e o torneio de Santiago, tudo isso aí, né? E para fechar aqui o vídeo, se uma pessoa não tem o que falar, deveria usar a frase do grande Arlindo Cruz, né? Eu até quase fiz uma tatuagem do Arlindo, para mim é o maior sambista de todos os tempos, né? Quem não tem o que falar, guarda a língua na boca. Então, ele deveria ter guardado a língua na boca, nosso amigo Ramon Dias, né? Para não falar uma barbaridade dessa, e nada mais, nada menos do que tentar criar uma situação para ficar por cima, né? Para ser ovacionado pela torcida do Corinthians, porque ele quer ficar, mesmo com esse pífio trabalho aí pelo Corinthians. Se gostou do conteúdo, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar que você quer receber as notificações, avisos dos meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.